Amém, glória a Deus, graça e paz, amados. Que privilégio poder, neste último domingo do mês de fevereiro, poder estarmos juntos, como o Heraldo já falou, enquanto o mundo muitas vezes escolhe estar em bebedeiras, em festas, cujo propósito é tão somente satisfazer a vontade da carne. Nós estamos aqui para celebrar ao Senhor, para adorar aquele que vive e reina para sempre, para poder declarar com o nosso coração, com as nossas vozes, com tudo que temos e o que somos, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Por isso, em nome da IBN Pinhais, eu dou bem-vindo a todos vocês, que Deus em Cristo os abençoe, e reforço o convite para que você possa compartilhar, marcar os seus parentes, a sua família, marcar os seus amigos, fazer com que esta palavra alcance outros corações. Amém? Muito bom ter vocês com a gente. Eu queria compartilhar com vocês mais uma palavra dentro do macro tema da cultura do reino. Vamos estar trabalhando mais uma vez desses princípios. Na verdade, a palavra de Deus, qualquer texto que você abrir ou que nós abrirmos, nós sempre teremos nele algo que remete à cultura do reino, porque a Bíblia, ela é o manual do reino de Deus, ela é o manual do cristão, é o seu, é o meu manual, e por isso, qualquer lugar que nós abrirmos, nós teremos sempre um princípio a ser aplicado nas nossas vidas, nós teremos sempre um valor a ser reconhecido, teremos sempre ali um posicionamento que é requerido de nós. Por isso, nessa noite, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, aí no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, vamos estar lendo algumas partes aqui do livro do profeta Samuel e estarmos entendendo um pouco mais a respeito desse propósito que temos nos colocado ou nos proposto a desenvolver, que é falar sobre a cultura do reino. E o tema de hoje é princípio da obediência. Os fins não justificam os meios. Precisamos aprender a entender, e nada melhor do que entendermos com a vida de Saul, esse primeiro rei de Israel, onde nós vemos Deus o tratando através da vida do profeta Samuel e levando-o a reconhecer que a forma como ele havia agido, como ele estava agindo, era uma forma diversa daquilo que era o propósito de Deus. E ele precisava entender que todas as promessas de Deus, tudo aquilo que Deus tem para nós, Ele conta com você e comigo para cumpri-las, que depende de nós, não depende única e exclusivamente de Deus, o cumprimento das promessas que Ele fez, mas depende de nós. E para isso, para que essas promessas se cumpram, nós precisamos estarmos reconhecendo a cultura do reino, precisamos desse princípio de obediência, para que assim, tudo aquilo que o Senhor prometeu se cumpra nas nossas vidas. Obrigado, querida. Eu sempre lembro a palavra de Deus a Abraão, né, dizendo: olha, eu escolhi você para que você possa ensinar os seus filhos a andar nos meus caminhos, para que eu possa cumprir todas as promessas que eu fiz a você. Isso é muito importante. Esse princípio da obediência, ele lastreia a cultura do reino, ele permeia a cultura do reino desde Gênesis a Apocalipse, porque é impossível nós estarmos vivendo e fazendo a vontade de Deus dentro do reino de Deus sem atentarmos para o princípio da obediência. Então vamos ler do versículo 8 ao versículo 14 aqui do capítulo 13 do primeiro livro do profeta Samuel. Diz assim: ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar, e ele ordenou: tragam-me o sacrifício, o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu:
Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez nessa manhã. Senhor, muito obrigado. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Nosso coração se alegra na tua presença, o nosso coração se rejubila diante do Senhor. Reconhecemos, Pai, a tua vontade, o teu querer, o teu propósito para as nossas vidas. E queremos, Senhor, nesta hora, clamar para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Deus, nós precisamos entender no reino esse princípio da obediência. Que neste lugar, Senhor, os nossos corações possam se quebrantar e se alinhar totalmente à tua vontade e ao teu propósito, para que não venhamos, Senhor, nos prejudicar e fazer com que aquilo que é o propósito do teu coração passe de nós. Que por causa da nossa desobediência, Pai, nós não venhamos a ser preteridos, e o Senhor não tenha que buscar outro pastor, buscar outro do ministério de louvor, outro irmão, outra irmã, para fazer aquilo que é o teu propósito neste lugar, nas nossas casas, no nosso trabalho, por desobediência do nosso coração, por desobediência nossa quanto à tua vontade e ao teu querer. Fala aos nossos corações, Senhor, que neste dia nós possamos aqui neste lugar entendermos a tua vontade e vivermos o teu propósito, e que o Senhor possa estabelecer e possa cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu, designou, e de antemão o Senhor já preparou para cada um de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Então, queridos, trabalhando dentro desse princípio da obediência, temos falado já algumas vezes com os irmãos nesse texto e a respeito disso. É muito importante nós entendermos que os princípios não justificam os meios. É muito importante nós entendermos que Deus, Ele tem um propósito para as nossas vidas. Ele estabeleceu de antemão um propósito, o que a Bíblia chama de o conselho eterno de Deus. Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem um propósito para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Ele tem um propósito definido, um propósito certo, algo que já está no coração dele. Mas para que esse propósito se cumpra, para que esse propósito se materialize nas nossas vidas, é preciso que a cultura do reino esteja implantada em nós. É preciso que nós tenhamos a consciência de que o que vai fazer com que a vontade de Deus se estabeleça plenamente em nós e através de nós é a obediência. E esse princípio da obediência é fundamental. E muitas vezes nós estamos achando que, espiritualizando algumas decisões que nós sabemos que são contrárias à vontade de Deus, nós conseguiremos assim ainda atrair as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Nós conseguiremos ainda assim fazer com que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que não vai de forma alguma ser possível que nas nossas vidas os fins justifiquem os meios. E foi isso que Saul pensou naquele dia. Você perceba que a atitude de Saul, ela é totalmente justificável dentro do princípio da religiosidade. Dentro do princípio da religiosidade, Saul estava dentro do, vamos colocar aqui, religiosamente correto, né? Tem o politicamente correto e tem o religiosamente correto, né? Saul simplesmente pensou: eu preciso fazer o meu culto,
Eu preciso fazer a minha oferta, eu preciso fazer o meu dízimo, eu preciso apresentar as minhas canções. No dia aqui, na situação dele, ele precisava oferecer o sacrifício precisava ser oferecido. Vamos colocar na voz passiva, né? Porque não era ele quem tinha que oferecer, o sacrifício precisava ser oferecido, mas não era ele a pessoa. Samuel, a voz profética naquela circunstância, havia dito para ele: olha, você vai lá e você me espera lá, daqui 7 dias eu vou chegar lá para oferecer o sacrifício e vocês poderem ir para a guerra. O problema é que o medo tomou conta do coração de Saul. E quando ele viu lá os filisteus ali reunidos em Micmas, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores, e a palavra diz que soldados tantos quanto a areia da praia, a coisa foi tão feia, que a Bíblia diz que os soldados de Saul começaram a se esconder. Alguns deles ficaram tremendo de medo, os que estavam com Saul. E Saul então, ele pensou o seguinte: se esse povo me atacar e eu não tiver feito o meu culto, eu não tiver buscado o Senhor dentro desse princípio religioso, se o sacrifício não tiver sido oferecido, se a oferta não tiver sido queimada, eu vou ser totalmente destruído. E esse era um teste na vida de Saul. A desobediência estava sendo, ou a obediência dele estava sendo testada ali, exatamente dentro do momento de impaciência. E isso acontece muito nas nossas vidas. Nós precisamos saber que o teste da obediência em momentos de impaciência nas nossas vidas, ele vai acontecer durante todo o trajeto da nossa vida, durante todos os dias. E nesse dia estava sendo testado na vida de Saul, se o que era mais importante para ele era a obediência, ou se mais importante para ele era a religiosidade. O texto fala que Samuel não chegou no prazo determinado. Saul aguardou os 7 dias. A Bíblia não fala se foi no final do 7º dia que ele ofereceu, ou se foi no 8º dia. A Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que ele aguardou os 7 dias, e depois que ele aguardou os 7 dias, Samuel não chegou, não havia chegado ainda ao acampamento, e ele vem e simplesmente faz o que não deveria fazer. Ele pega o sacrifício, ele oferece coisa que só os sacerdotes poderiam fazer. E a Bíblia diz que quando ele acaba de oferecer, Samuel chegou. E quando Samuel chega, Samuel, como nós vimos no texto, pergunta: o que foi que você fez? E a resposta de Saul é uma resposta religiosa. Eu precisava oferecer o culto. E muitas vezes nós vemos isso na nossa própria família, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos pais. Quantas vezes nós vemos pessoas quebrando, desobedecendo a um princípio, a um mandamento de Deus, em face de uma religiosidade. Eu me lembro de uma filha de um pastor que congregou comigo um tempo, e ela dizia, ela era a única filha desse pastor que estava na igreja. O pastor tinha 4 ou 5 filhos, não lembro direito, mas ela era a única que estava na igreja. E um dia, num aconselhamento, ela dizia da dificuldade que ela tinha em poder vir para a igreja, em poder vir para a oração, porque ela disse: olha, lá em casa, quando nós éramos pequenos, 5 horas da manhã, papai acordava todo mundo, porque tinha que todo mundo orar. Nós tínhamos que fazer o nosso culto devocional, e aí todo mundo, criança, era acordado, e muitas vezes, se chamasse e não levantasse, jogava água, puxava a coberta, porque tinha que fazer o culto 5 horas da manhã, porque era o que ele tinha determinado.
E ele disse aquilo era terrível para a gente. Ela disse aquilo era terrível para a gente. Mas ele não estava nem aí com a nossa vontade. Ele queria fazer o culto. E muitas vezes não é diferente na nossa casa. Para chegar na hora certa do culto, nós brigamos com os nossos filhos, nós brigamos com o nosso cônjuge, nós brigamos com as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós precisamos do culto. E preterimos muitas vezes o mandamento, o princípio da obediência, o cuidado, coamos mosquito, engolimos camelo. Nós precisamos entender, precisamos fazer sim, da melhor forma a obra de Deus, não tenham dúvidas, queridos. Estou defendendo chegar atrasado no culto de forma alguma, estou defendendo não fazer a coisa certa de forma alguma. Mas eu estou defendendo que entre você desonrar o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge ou o seu filho, e chegar atrasado no culto, pretera este, que a reunião atrase, mas que você chegue bem, que você chegue tranquilo, que seja realmente um culto. Não é diferente em todos os aspectos na nossa casa, mas muitas vezes nós espiritualizamos, aí porque nós espiritualizamos, nós achamos que os fins justificam os meios. Não é porque a gente não pode isso, não é porque a gente não pode aquilo, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, e aí nós colocamos o pé no pescoço dos nossos e falamos, aguenta aí, porque nós temos que cumprir aquilo que a religião diz que precisamos cumprir. Queridos, o culto precisa ser um resultado da nossa vida. Aquilo que nós fazemos religiosamente, que não é errado, é certo. O problema é você fazer só religiosamente. Mas quando a reunião, o culto, a manifestação pública é um resultado daquilo que você vive no seu dia a dia, a palavra do Senhor diz que nesse ambiente o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Bênção e vida para sempre. Então naquele dia ele deveria aguardar a chegada de Samuel, mas o medo, a impaciência o levou a ser destituído, ou a ser alijado, deixado de lado, separado daquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. Não somente para a vida dele, para a família dele, para a descendência dele, para a geração. Veja que o profeta deixa bem claro dizendo, se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Nós tiramos daqui que o propósito de Deus, primário, princípio, inicial, era fazer com que o rei Saul, ou o reinado de Saul, se perpetuasse, como foi o caso de Davi. Davi foi levantado por causa da desobediência de Saul. E então o texto diz no versículo 14 do capítulo 13, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Pergunto a vocês, qual que era a vontade de Deus? Não era que Saul permanecesse com toda a sua linhagem como rei de Israel? Sim. Saul teve condições de frustrar os planos de Deus, vamos dizer, humanamente falando? Sim. Você não vai morrer se você tiver promessa. Conversa, queridos. Conversa. Você não vai morrer se você obedecer ao princípio da palavra de Deus. E aí você passa da morte para a vida. É totalmente diferente. Mas Saul teve a capacidade, pela sua desobediência, e olha que uma desobediência religiosa, uma obediência justificável. Não é justificável, queridos? Não, o que ele fez? Ele ofereceu o sacrifício a Deus, no momento de guerra, no momento em que o inimigo estava prestes, ele pensou, não pode, é muito pecado, isso não pode acontecer, de eu ser atacado e não ter oferecido o sacrifício, não pode, vou oferecer o sacrifício. Mas a questão não era apenas o culto, a questão era a obediência, eram os princípios que estavam envolvidos naquela circunstância.
Ele estava sendo testado na sua paciência, no momento de paciência, se ele tinha obediência ou não. E muitas vezes a nossa impaciência nos leva a consequências terríveis, drásticas. E que você possa entender isso, dentro dessa cultura do reino, dentro dos princípios do reino. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Saul aprende a duras custas, mas você e eu podemos fazer diferente agora. Nós aprendemos e nós podemos fazer isso cumprindo aquilo que é o propósito do Senhor e podendo assim desfrutar de tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Mas vamos lá, porque se formos falar sobre tudo, nós haja tempo, né? Haja tempo. Meia-noite vai ser pouco para vocês pararem de cultuar conosco. Mas vamos lá. Passe um pouquinho para frente aí na sua Bíblia, para o capítulo 15 do próprio primeiro livro de Samuel. Capítulo 15. Um outro teste de obediência para Saul. Aquele primeiro teste foi bem no começo do reinado de Saul. Saul tinha acabado de se estabelecer como rei realmente, havia separado ali 3.000 homens de Israel depois da primeira guerra que ele teve, e esse caso aqui de Miquimais dos filisteus foi a segunda guerra que Saul havia enfrentado. Agora aqui Saul já estava bem avançado, já estava mais para o final do seu reinado, e acontece então isso que nós vamos ler aqui no capítulo 15, a partir do versículo 12. Vamos ler versículo 12 até o versículo 23. Vamos ler direto já para economizarmos tempo. Diz assim: de madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você se levantou sobre os despojos? Por que você se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados trouxeram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que os sacrificasses ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O segundo teste da vida de Saul, testando esse princípio do reino, testando essa cultura do reino na sua vida, foi o teste da obediência frente à conveniência. Não há cidadão do reino
que esteja pronto, preparado para viver o plano, ou os planos e o propósito de Deus, que esteja ainda negociando com a conveniência aquilo que são os princípios de obediência à palavra de Deus. Nessa situação, Deus contava com Saul para executar um propósito dele. Saul fora escolhido para que ele pudesse ser o veículo, o canal da manifestação de Deus, de uma vingança, de uma promessa que Deus havia feito. Lá quando o povo de Israel deixou o Egito, quando estava vindo para a terra prometida, relatado lá em Êxodo 17, a palavra do Senhor diz que os amalequitas, eles foram terríveis com o povo de Israel. Eles atacaram o povo de Israel, pegando exatamente os velhos, as crianças, os doentes, os que estavam mais cansados, que andavam mais atrás, que não aguentavam andar no meio do povão. Diz que eles vieram pela retaguarda e eles exterminaram aquelas pessoas. E a palavra do Senhor diz que Deus havia feito uma promessa naquele tempo, dizendo: olha, eu vou eliminar a memória de Amaleque da face da terra. 280 anos depois, isso aconteceu lá no ano 1280 antes de Cristo, mais ou menos no ano 1000 antes de Cristo, 280 anos depois, o Senhor entende que é o tempo de cumprir aquela promessa. E eles agora escolhe Saul para que a promessa dele fosse cabalmente cumprida. E o Senhor diz para Saul, através de Samuel: você vai lá cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Você vai exterminar a memória de Amaleque. Saul vai, mas acontece que, ao que tudo indica, Amaleque, ou os amalequitas, eram um reino bem estruturado, com muitas posses, com muitas ovelhas, com muitos bois, com muita coisa boa. E o Senhor havia falado para Saul que todos os bens daquele povo, assim como a vida deles, deveria ser consagrados ao Senhor, porque era uma consequência da maldade que eles haviam feito, era um sacrifício ao Senhor. Mas quando chegou na hora que eles terminaram de matar os amalequitas, os soldados olharam para aqueles bois, aquelas ovelhas gordas, e pensaram: que desperdício de carne matar esse negócio e deixar tudo apodrecendo aqui. E a Bíblia diz que eles pressionaram a Saul: mas vamos deixar aqui todo esse ouro, vamos deixar aqui toda essa prata, vamos deixar aqui todas essas roupas boas, vamos deixar aqui tudo isso, todo esse gado, vamos matar e vamos deixar por aqui? Não, vamos aproveitar, já que vamos matar o gado, vamos levar para matar lá em Gilgal. A gente então oferece em sacrifício, porque podia oferecer em sacrifício e comer a carne do sacrifício. Então era muito melhor comer a carne do boi do que deixar o boi morto lá no campo, ou lá na cidade, lá onde eles estavam cumprindo a missão. E a palavra do Senhor diz que, frente a essa pressão dos soldados, com medo dos soldados, Saul cede e permite que os soldados se lancem sobre o melhor dos amalequitas, dos bois, das coisas. Como se isso não fora suficiente, ao invés de exterminar todos, ele salva também o rei Agag, o rei dos amalequitas. E a palavra do Senhor diz então, quando o Senhor vem através de Samuel tratar com ele, ele diz, versículo 24, depois que ele, arrogante, ele termina a batalha. A hora que ele termina a batalha, que ele faz o que ele achava que tinha que ter feito, ele vai até o Monte Carmelo e faz um monumento em sua própria homenagem. Por isso a arrogância que Samuel diz para ele, que a arrogância dele era como a idolatria, a arrogância dele. Depois ele desce lá para que ele pudesse oferecer o sacrifício ao Senhor em Gilgal.
A palavra do Senhor diz então que depois de ser confrontado, ele reconhece, versículo 24, ele diz: pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Veja só, tive medo dos soldados e os atendi. A desobediência por conveniência. É muito fácil você obedecer quando o fruto da obediência é algo benéfico para você, vamos dizer assim, favorável a você, a curto prazo, a médio prazo. A dificuldade é você obedecer quando aquilo é desfavorável a você. Então eu costumo dizer que não há obediência quando você está totalmente de acordo com a circunstância. Isso é conveniência. Obedecer ao seu pai quando o que ele fala para você é exatamente o que você quer, isso não é obediência, isso é conveniência. A obediência se revela exatamente quando aquilo que alguém que tem autoridade sobre nós fala conosco, e aquilo que ele fala, a ordem que dá, o propósito, é contrário àquilo que eu penso, que eu acho, que eu imagino, ou que eu quero. Aí é que é a diferença. Não é que eu não possa querer diferente, não é que eu não possa pensar diferente, não. O que eu não posso é ter uma obediência que seja seletiva, uma obediência que seja tão somente nos momentos em que convém que eu obedeça. E foi exatamente isso que aconteceu. Saul, naquele momento, em face da conveniência para agradar os seus soldados, ele desobedece a Deus. E ali foi a gota d'água em relação àquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. Ele desobedeceu a Deus para agradar os soldados, espiritualizou ainda dizendo: não, mas nós fizemos isso para poder oferecer um culto mais bonito, para oferecer tudo isso ao Senhor em Gilgal. Vamos fazer uma festona, sabe aquela a festa do aniversário da igreja, né? Vamos fazer aquela festa de arromba. Mas para isso eu negocio com um político, mas para isso eu faço um acordo por aqui, eu faço outro por ali, eu minto aqui, eu engano ali, para fazer um culto bem bonito, para fazer um templo bem bonito. Nós espiritualizamos e achamos que os fins justificam os meios, e não justificam, queridos. A obediência é testada exatamente diante dessa conveniência. Saul preferiu agradar aos seus soldados do que obedecer ao Senhor. Traiu a cultura do reino, traiu os princípios do Senhor. Então o Senhor vem e diz para ele: olha, porque você não obedeceu, agora o Senhor rasgou de você o seu reino. Confirmava-se aquilo que havia acontecido lá no capítulo 13. E você e eu precisamos estar atentos para que isso não possa acontecer nas nossas vidas. Por mais que seja aparentemente e imediatamente proveitoso a desobediência, prazeroso muitas vezes, você precisa entender que ela tira você do propósito de Deus. Você precisa entender que ela tira você das promessas de Deus. A desobediência vai fazer com que você possa andar pelas suas próprias forças, pelo seu próprio caminho, pelo seu próprio coração, mas fora daquilo que é o princípio da vontade de Deus. Ainda que você possa vencer aquela guerra, mas você vai pagar um preço alto. A sua descendência poderá pagar um preço alto. Por isso você precisa entender comigo nessa hora o que é essa cultura do reino, onde é que se encaixa esse princípio da obediência dentro da cultura do reino. Ele se encaixa exatamente em todos os momentos, em tudo que você for fazer. Antes mesmo de você vir à igreja, antes mesmo de você querer fazer um culto doméstico com a sua família, com a sua casa, antes de você querer fazer qualquer coisa religiosa, espiritual, você precisa, antes de mais nada, analisar a obediência ao Senhor. Porque em desobediência, não adianta você ser muito espiritual, não adianta você estar buscando fazer e agradar a todas as pessoas, a sair bem na foto, mas quando diante do Senhor você está sendo reprovado. Feche os seus olhos.
esse princípio da obediência, eu creio ser o princípio mais fundamental no reino de Deus. Não há que se falar em uma vida no reino sem obediência. Não há que se falar em intimidade com Deus sem obediência. Não há que se falar em alguém ser filho de Deus sem obediência. O Senhor chama a atenção do povo de Israel a respeito disso, dizendo: olha, se eu sou Deus, onde é que está então a honra que me é devida? Veja o que o Senhor fala em Malaquias no capítulo 1, a partir do versículo 6. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? E se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês me perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem: a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer os animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Hoje, nas nossas vidas, isso é exatamente o que nós oferecemos ao Senhor. Isso é exatamente a nossa obediência ao Senhor. Muitas vezes oferecemos o coxo, oferecemos o aleijado. Muitas vezes oferecemos o resultado de intriga, de briga, de discussão, e achamos que o Senhor vai se agradar disso. Certamente não irá. E que você possa refletir nisso nessa noite, que nós possamos refletir isso nas nossas vidas. Obediência é fundamental, é primordial. Você pode ser a pessoa mais espiritual para a sua igreja, para a sua cidade, mas o que Deus vai olhar é se a obediência do seu coração condiz com os sacrifícios que você tem feito, com os cultos que você tem feito, com as ofertas que você tem feito. Porque se não estiverem condizendo, acontecerá conosco da mesma forma como aconteceu com Saul. O Senhor certamente olhará para nós e dirá: por que você não obedeceu ao Senhor? Se você tivesse obedecido, eu cumpriria todas as minhas promessas para a sua vida. E que nessa hora o seu coração seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus, e que a sua vida possa realmente passar diante dos seus olhos como um filme, para que você possa averiguar a obediência, para que você possa averiguar aí as suas ações, se você não tem achado que os fins justificam os meios no reino, se você não tem se preocupado mais em ficar bem diante das pessoas, diante da igreja, do que ficar bem diante de Deus, preocupados mais em agradar ao seu cônjuge, aos seus filhos, ao seu patrão, aos seus amigos, do que agradar a Deus, ao seu pastor, do que agradar a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar, e obedecer faz com que Deus possa cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida e para a sua casa. Quero orar com você. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra viva, a Tua palavra, Senhor, que nos chama a atenção, que nos demove da nossa posição de muitas vezes falsa religiosidade, falsa, pretensa espiritualidade, Pai. Nós clamamos ao Senhor nessa hora para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Mostra-nos onde, Senhor, temos agido por conveniência. Mostra-nos onde, Senhor, nós temos sido impacientes e desobedecido à Tua vontade, ao Teu propósito, por impaciência, Senhor, ou por conveniência, buscando agradar pessoas, buscando agradar, Senhor, aqueles que estão ao nosso lado, ao invés de agradar àquele que nos comissionou, aquele que nos designou uma grande obra.
Nós sabemos que o Senhor quer realizar nos nossos dias, através de nós, a tua vontade, o teu querer. Pai, que não sejamos reprovados, mas que nós possamos alinhar o nosso coração com a tua vontade, que a cultura do reino, que os princípios do reino, e igualmente, Senhor, como estudamos nesse dia, o princípio da obediência, que esteja no nosso coração a cada momento, a cada decisão, a cada instante, e que assim, Senhor, possamos celebrar ao Senhor com alegria e poder ver realizadas e cumpridas nas nossas vidas toda a tua vontade e todo o teu querer, no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, os seus estudos, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vá em paz, que o Senhor em Cristo te abençoe, que você tenha uma semana de bênção, uma semana derramada na presença do Senhor, onde em todas as circunstâncias, o primeiro padrão a aferir na sua vida, não seja o da religiosidade, não seja o da aparência, mas seja o da obediência. Estou eu cumprindo os princípios, obedecendo a palavra de Deus? Se essa resposta for positiva, vai e faz tudo aquilo que está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Quarta-feira estamos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra na nossa escola bíblica, em nome de Jesus.